Olá a todos, sou Cássio Mourão, médico da Médis. Estamos aqui iniciando mais um podcast, hoje para falar sobre um tema que toca todo mundo que está vivo, que é o envelhecimento. Hoje contamos com a presença desses dois grandes advogados que são nossos parceiros da clínica, o Dr. Ângelo Pettini e também o Dr. Kleber Aguiar. Muito obrigado pela presença de vocês. Ô Cássio, obrigado pelo convite, viu? E já te elogiei aqui antes da gente começar e elogio aqui publicamente pelo projeto. Parabéns por levar informação para a população, meu amigo. Opa, obrigado pelo convite. Estamos aqui para colaborar. O Cássio aí é uma fera na questão do envelhecer com saúde, né? E é o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Hoje com um olhar bem diferente, não só para falar sobre saúde em si, mas também sobre tudo que decorre do processo de envelhecimento para um país, né, para um estado, para uma família. Né? Vocês que são referência em advocacia especializada, tem com certeza muita coisa para falar de interessante que as pessoas muitas vezes nem imaginam quando a gente fala sobre envelhecimento, previdência e outras coisinhas mais, não é verdade? Isso aí. Então, hoje a gente decidiu falar sobre esse tema porque é um dos eixos de atuação da nossa clínica e, acima de tudo, porque o Brasil ele está envelhecendo numa velocidade muito grande. A gente tem aqui alguns dados, né, que em 2017 a população de idosos chegou a 19 milhões. Em 2023, aumentou para 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos, que já representava 15% da população do país. E a projeção é que, dentro de mais 15 anos, a gente seja o sexto país mais longevo do mundo. Isso traz muitas repercussões para a vida das pessoas. Isso é bacana porque mostra que a gente tem uma capacidade de dar à população condições necessárias para que ela consiga seguir com a vida, aqui falando de saúde pública, aqui falando de acesso a todos os recursos que são necessários para que isso aconteça, né? Só que a gente tem uma questão tributária e também a gente tem questões que envolvem todo esse métier dessa situação. Isso é verdade. Então a gente tem aí uma série de impactos possíveis no mercado de trabalho a longo prazo, não é verdade? E daqui, desse período, a gente vai fazer parte dessa estatística, né? Sim. Eu estou com 41, vocês estão com quanto? 43. 36. Tá vendo? Mas vai estar todo mundo acima dos 50 já. Dentro desses próximos 15 anos. E a gente tem aí alguns impactos, né, e desafios quando a gente fala de mercado de trabalho. Porque a gente fala que legal, a gente envelhecer é importante, sim, com cada vez melhor qualidade de vida. Isso a medicina já proporciona uma série de ferramentas que tornam isso possível. Mas a gente tem alguns entraves relacionados ao mercado de trabalho, como o envelhecimento pressionando aí o mercado, né, por questão de vagas. Muitos profissionais são afastados muito cedo do mercado de trabalho, quando poderiam ainda contribuir mais. E hoje a gente tem alguns estudos que mostram que pessoas com mais de 50 anos têm muito mais dificuldade de ser inserido novamente no mercado de trabalho do que uma pessoa mais jovem. Então, a gente tem uma sociedade aí que também tem um etarismo muito, muito enraizado, né, para contratação ainda. As pesquisas mostram que são 2 vezes mais a dificuldade de pessoas com mais de 50 anos se inserir no mercado de trabalho. E realmente existe até um pouco de preconceito que precisa ser quebrado, que hoje, com o avanço da medicina, com várias possibilidades, essas pessoas com mais de 50 anos têm disposição para estar ali inserido no mercado de trabalho, ajudando e com muita experiência, sem esquecer da experiência que ele traz para o campo de atuação que ele quer, que ele está. O que é ruim para o empresário também, diga-se de passagem. Né? O que o empresário quer é que o colaborador ele permaneça na empresa, inclusive quando ele atingir idades que o mercado como um todo entenda que isso não é mais o adequado, seja lá qual é a justificativa que se dá. Mas para o empresário a troca de colaborador é muito ruim. Isso por conta de implementação de cultura da empresa,
técnicas que já são ali implementadas, né? Ou seja, o colaborador ele já conhece a realidade da empresa, ele já caminha conforme a intenção da empresa, os objetivos da empresa, já tem um relacionamento muito positivo com seus pares, o que é positivo. E quando a gente tem uma troca em que pese, tem aquela discussão, né? Ah, mas se você colocar um colaborador novo, talvez o salário já não seja mais tão alto, enfim. Tem essas questões que a gente observa muito, por exemplo, não em bancos. É muito comum a gente observar situações assim, a gente advoga bastante, né? Então, que tinham discussões assim, quando um bancário ele atingia certo tempo dentro de uma agência, onde o salário dele já estava bem significativo, o banco fazia um convite para que ele se aposentasse e, na sequência, vinha um recém-contratado para fazer, em tese, mesmo serviço. Então, é um caldeirão, assim, onde a gente coloca a tecnologia chegando, é a dificuldade, talvez, aqueles que têm mais idade de acompanhar, sabe? Todas essas transformações, Exato, né? É um caldeirão ali de situações, mas que eu vejo como positiva, sabe? Eu acho legal a gente estar num país onde as pessoas conseguem viver por muitos anos, isso é óbvio, né? Se a gente for comparar com outros países onde ou morre falta de alimentação, ou morre em virtude da violência, falta de saneamento básico e outros motivos mais. Então, cada vez mais o Brasil vem mostrando que temos capacidade de viver mais tempo. Só que isso não é um mar de perfeição, a gente tem vários problemas aí que circundam isso, né? E algumas são soluções, na verdade, também, porque quando a gente fala sobre o envelhecimento, clinicamente, a gente tem alguns eixos a serem trabalhados. Não é só o emagrecimento, não é só a prática de atividade física, sono reparador, né? Mas a gente tem também que ter uma preocupação com o que a gente chama de neuroplasticidade. Um dos reflexos do envelhecimento é o envelhecimento do cérebro, né? Então, a gente tem hoje aí que se manter mais tempo no mercado de trabalho também ajuda a pessoa a estar resolvendo problemas o tempo inteiro. E isso gera neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de formar novas terminações nervosas. Isso ajuda a gente a proteger uma série de doenças, incluindo o Alzheimer, né, e as demências da idade, que fazem parte do processo de envelhecimento. Então, aprender coisas novas o tempo inteiro é tratamento também. Faz parte da cartela do que a gente procura proporcionar para os pacientes, né, para se manter em perfeito estado realmente, né, como um todo. E então a gente ainda tem uma cultura muito enraizada, que é a cultura da aposentadoria, né? Meu sonho é ser um funcionário público para eu ter minha aposentadoria com tal idade. E o que observo muito no meu dia a dia, atendendo a saúde mental pelo Estado, é que muita gente se aposenta sem um plano do que fazer durante esse período. E acaba ficando deprimido, né, porque os filhos já cresceram também, já estão levando suas próprias vidas e acabam perdendo o brilho da vida do momento que deveria ser o melhor da vida dessas pessoas, não é? Então, eu acho que a gente precisa criar políticas que visem tornar o permanecimento no mercado de trabalho como uma coisa boa, né? Que é o que a gente acabou de falar agora. Isso, ainda mais com essa capacidade que a gente tem agora de buscar vocês, médicos, para suprir aquilo que nos falta. E aí, porque, bom, a gente conversa aí na formalidade, né? Então, a gente não come mais. A nossa alimentação na infância era muito mais saudável do que hoje, né? Tem até aquelas discussões, fala assim, pai, deixa eu comer sorvete, sei lá, tomar sorvete. Você tomava isso na infância, só que é diferente. O nosso sorvete da nossa infância era bem diferente do sorvete de hoje em dia. Um exemplo bem grosseiro aqui. Então a gente tem se alimentado muito mal. Se alimentando muito mal, nosso corpo tem falta de nutrientes essenciais. Isso está completamente ligado também na capacidade da gente levar uma vida com disposição. E vida com disposição é cuidando de todos os eixos ali para que a gente consiga viver mais tempo. Então a gente tendo aqui a possibilidade de buscar recursos com vocês nesse sentido, isso é fantástico. Então, nos dá saúde para que a gente permaneça mais tempo trabalhando e gerando renda e assim por diante, né? Então, isso é muito legal. E a gente, parando para pensar nisso, a gente já começa a perceber que, no futuro não muito distante, a gente deve passar por novas reformas
trabalhistas, previdenciárias. E previdenciárias. Sim, com certeza. Sim. Não vai ter como. Sem dúvida. O que vocês... A Previdência já vem aí com déficit, né? Então, e a longevidade, cada vez mais, a possibilidade de viver mais, cada vez ficando muito melhor pela medicina, pelo trabalho da Médici, que faz um trabalho excepcional no sentido de trazer aí qualidade de vida, saúde, né? Envelhecer com saúde, disposição. E isso tem seus pontos positivos e negativos. Então, falando do ponto negativo, é que vai vir novas reformas com certeza para fazer essa adequação. E também precisamos de políticas públicas que façam incentivos para que possa inserir no mercado de trabalho essas pessoas que estão aposentados, mas estão super disponíveis para o mercado. O raciocínio é lógico, o raciocínio é lógico. A gente precisa, portanto, na Previdência, prover recursos para os aposentados. Para que a gente faça isso, a gente precisa ter recurso financeiro. O recurso financeiro no Brasil decorre de arrecadação. Para arrecadar mais, a gente precisa ter mais produção. Então, é um ciclo que ele se retroalimenta no sentido de que, se a pessoa trabalha mais, ela tem condições de arrecadar mais. Arrecadando mais, ela tem capacidade de contribuir mais. Contribuindo mais, a gente consegue atender mais gente, mais pessoas. Então, sabe um caracol que ele vai crescendo assim, ó? É nesse sentido, cara. Não tem muito o que fazer. E quando a gente vai falar em arrecadar mais, para, de certa maneira, a gente conseguir contribuir com mais pessoas, né? Prover esses recursos todos, que daí não é somente por idade, a gente tem visto aí muitas pessoas buscando o BPC, antigo LOAS, né? Que é a possibilidade de você que não tem condições mínimas de sobrevivência ali, está na margem da pobreza, mesmo da miséria, para ser um conceito mais técnico, você busca a Previdência, né, o Instituto Nacional, para que você tenha ali pelo menos uma ajuda para se alimentar. Uhum. Sai do mesmo cofre esse recurso. Como é que a gente faz isso? Tendo uma economia ativa. Como é que a gente tem uma economia ativa? Provendo, de certa maneira, condições para que essa empresa tenha capacidade de se instalar, crescer e arrecadar e tudo mais, né? Faturar e com isso arrecadar mais. Ou seja, do mesmo modo que o Estado ele te dá essa possibilidade para que a empresa cresça, ela também consegue arrecadar de outras formas. Sabe, Cássio? Então é um equilíbrio. O que a gente entende quando a gente conversa com os empresários é que não tem problema pagar impostos, pagar tributos. Não tem problema. Eu só quero saber se esses tributos que eu estou pagando aqui eles estão sendo realmente aplicados. O que mata é você ligar a televisão, e isso é quase todos os dias, é uma operação diferente. Não, na verdade, sim, se a gente ligasse os canais, eu quero assistir a Globo Regional de Roraima, do Amazonas, a Regional de São Paulo, todo dia tem operação da polícia, seja ela civil, seja ela federal. Desvio de dinheiro público. Buscando, exato. Todo santo dia, meu amigo. Todo santo dia. Então, é muito complicado nesse sentido você dar credibilidade naquilo que você está pagando. Por isso que tem a gente defende muito que o recurso fique nas mãos do empresário, da iniciativa privada. De certa forma, a iniciativa privada prova que ela faz muito mais com o dinheiro na mão dela do que dando para a administração pública. Iria gerir muito melhor o recurso, com certeza. Isso já é prova através das instituições que são abertas através das empresas de iniciativa privada para trazer aí saúde ou qualquer outra obrigação do Estado. Falando do BPC, assim, fazer uma crítica, né? Talvez uma crítica construtiva para que os legisladores pensarem aí numa mudança na lei, no sentido de que hoje o Brasil ele não tem que se preocupar somente com a população dele. Hoje já é notório vários estrangeiros, em especial aqui que a gente está fronteira com a Venezuela, de vários venezuelanos que vêm para cá somente para pegar o BPC, se inscreve, depois volta para o seu país e fica aqui o custo para o Brasil, de alguém que não colaborou em nenhum momento para a Previdência.
Isso não é só em relação à Previdência, né? A todos os serviços públicos do país. Não, Cássio, mas na verdade, assim, ó, são dois assuntos mesmo, sabe? É. Tem os venezuelanos que vêm por necessidade, não somente venezuelanos, né? Estrangeiros como todos, vamos colocar assim, que vêm, necessitam, e o Brasil dá todo o amparo e tem que ser assim mesmo, tá tranquilo. Vem muita gente boa, muita gente querendo trabalhar e contribuir com o país. O que o Kleber fala é em virtude de operações que a Polícia Civil e a Polícia Federal fizeram recentemente, de fraude mesmo. Isso. Atravessava a fronteira, Isso. se inscrevia, se colocava naquela condição, quando estava tudo certinho, voltava. E ficava só recebendo, entende? Entendi. Aí, ou seja, essa pessoa, ela tá tirando a oportunidade de um outro que realmente está aqui necessitando, sabe? De receber, não dá para atender todo mundo, né? Eu não tenho ideia dos números que a Previdência tem de estrangeiros que recebem. Mas isso aqui o Kleber falou foi das operações recentes que tivemos aqui. Né? Que Foi a matéria polícia, do Fantástico. Exato, que a polícia foi lá e identificou não sei quantos, 1.000 estavam recebendo sem sequer residir no país. Só pelo simples fato de terem essa proximidade fronteiriça, atravessou, se inscreveu, recebeu, voltou, fica lá recebendo dinheiro aqui. Aí isso não dá, né? Aí não tem condições. Agora, aqueles que vêm aqui buscar, porque o que acontece? Eu não sou nem um pouco contra o assistencialismo. Eu acho que a assistência como toda, ações afirmativas, são extremamente importantes para que a gente corrija alguns problemas que a burocracia tem, que foram ocasionados ali, deturpações. A grande questão é o seguinte, beleza, estou te alimentando, e depois? E depois? Qual é o passo seguinte? Porque não é possível que tu queira ficar na marginalização o resto da vida. Né? E aí a gente tem o Sistema S, a gente tem aqui o Emerson Baú do Sebrae, faz um trabalho sensacional de trazer as pessoas da informalidade. Vem cá, vem se formalizar, vem se instruir. E aqui fica um exemplo do que o Sistema S faz. No meio ele, mas aqui são todas as frentes, né? Senac, Cercenat, o IEL, que enfim, diretamente FIEC, contribui. Então isso é muito bacana. Mas a gente precisa sempre lembrar de que a iniciativa privada precisa ter recursos para que arrecade. Sim. Então, veja como os assuntos se comunicam, sim, né? Sim. O próprio governo federal, se você buscar na internet, tem muitos cursos gratuitos. E são cursos maravilhosos, bem ministrados e em várias áreas. Então, assim, pode faltar ali um pouco de política pública, mas tem muita coisa disponível já. Tem muitas ferramentas, né? Tem. E diante disso também, a gente... envelhecendo bem, adoece menos, né? A gente tem essa questão da previdência, que é natural do envelhecimento, mas a gente também tem a questão de doenças que surgem ao longo do caminho, né? Então, uma pessoa que se cuida mais, adoece menos e produz mais. Muito mais. Muito mais. É uma questão de consciência, né? Ó, esse podcast aqui. A gente tá aqui falando firula. A gente se reúne aqui para ficar comentando sobre um assunto qualquer, sem sentido nenhum. Aqui o objetivo, no mínimo, é despertar uma autorreflexão daquele que nos assiste, nos escuta. No mínimo. Como é que tá a minha vida, como é que tá a minha alimentação, como é que tá a minha saúde, como é que tá a minha empresa. Sabe? Ver alguma coisa no jornal, saber analisar. Nós sabemos muito bem o que acontece. Eu não me refiro só... Quando eu falo jornal, é a imprensa como um todo, tá? Porque também tem muita gente que não é nada da imprensa e se põe como se fosse, né? Como se fosse. E acaba deturpando totalmente o raciocínio. Então é uma auto-reflexão mesmo. E não quer dizer que a gente vai exaurir o tema aqui. Não quer dizer que a gente vai acertar tudo. Mas pelo menos a gente está tentando desenvolver uma ideia positiva que venha contribuir e que venha ter reflexos positivos para todo mundo, no mínimo. E podemos copiar o que já funciona lá fora, né? O Japão é referência em longevidade, então deve ter muitos projetos, políticas públicas que podem ser aprender copiadas. Com o outro é a melhor forma, né? O erro é um excelente professor, porque ele ensina, mas não quer dizer que é fácil. Então é melhor a gente aprender com quem já passou, já chegou lá, já fez acontecer. Eu acho, na minha ignorância, que é mais fácil. Com certeza. Então é um processo que eu sempre digo para os pacientes: uma mangueira não nasce no nosso quintal sem que antes a gente tenha uma semente plantada. Né? Então, quando a gente fala de envelhecimento, ele é o resultado de uma série de escolhas ao longo de toda uma vida. Né? E diante de tudo isso que já foi falado, fica ainda mais claro a importância que a gente deve dar o nosso autocuidado. Né? Todo dia a gente está transformando vidas na clínica. São pessoas que hoje
agradecem muito por conseguir amarrar o sapato, conseguir sair de uma situação de grande risco cardiovascular, porque emagreceu, porque mudou de estilo de vida totalmente. E quando a gente fala de envelhecimento, de mercado de trabalho, isso é muito importante, né? Porque no final das contas, que a gente trabalha para ter dinheiro, dinheiro não é tudo na vida. A gente acabou de passar pela pandemia, que nos ensinou muito bem isso, né? Mas traz felicidade, proporciona momentos importantes na nossa vida com quem a gente ama, sobretudo, né? Então, a gente precisa hoje entender que a melhor poupança que a gente tem não é só o que a gente guarda no banco, mas o tempo de qualidade que a gente pode ter com quem a gente ama. E só para ressaltar, você falou aí do trabalho que vocês fazem na Médici. Eu acompanho as redes sociais da Médici e assim, é muito lindo, eu fico orgulhoso de ver, né, a superação. Ali é uma superação de cada pessoa que vai lá e procura mudar seus hábitos, ter disciplina. E lembrando que não é só um trabalho de saúde física, não. É um trabalho também de saúde psíquica. Autoestima. Quanto ele se encontra ali mais inserido na sociedade, né? Cara, eu acho que dava para fazer uma análise assim, de elencar todos os benefícios que um cuidado nesse sentido se dá. Todos. E aqui não é gordofobia, não. Não vamos misturar alho com bugalho, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando de... O tema aqui é envelhecimento, que envolve tudo dentre esses assuntos, sobrepeso. A gente está aqui falando da clínica Médici, que é uma clínica que indiscutíveis resultados que a gente observa, e não é lorota, não. É simplesmente os depoimentos dos pacientes que vão ali na rede social, se predispõem a falar com vergonha, porque a gente sabe muito bem, né? Colocou uma câmera ali, a pessoa... Mas a gente vê lá as pessoas tirando o celular, se gravando, falando, tô vindo aqui falar, se colocar uma foto de quando tinha um sobrepeso. Isso. Né? Qualquer um que tem... Não, todo mundo quer mostrar só o lado perfeito, bonito, lindo. Não, faz questão de colocar lá e mostrar o resultado. Eu tava assim quando cheguei, em pouco tempo, não é um dia não também, né? Vamos ser pé no chão, mas em pouquíssimo tempo consegue ter resultado. Ou seja, foi uma vida inteira, 30 anos, 20 anos, 40 anos, para você ir lá em poucos meses reverter o que numa vida inteira tu fez errado. Você tá doido. Eu tava vendo, inclusive, as canetas, né? Famosas canetas, GLP-1. Sim, não vou saber. GLP-1. Não vou saber falar. Isso é tua área, meu amigão. Mas, poxa, discutir, mas eu vou ficar usando esse negócio aí, tal. E alguém perguntou pro outro assim: você veio pra cá como? Eu vim de carro. Tu usou tecnologia pra vir aqui. Por que tu não veio a pé? De carroça, de cavalo? Tu usou carro, né? Pois é, essa canetinha aqui, ela é tecnologia na saúde. Pô, e tanto é isso que, considerando a obesidade como uma saúde, colocando no rol de saúde pública, a tentativa agora é que essa canetinha seja fornecida pelo SUS, cara. Sim. Não, você tem ideia do que é isso? Isso é mudar a realidade num país inteiro. E numa velocidade, né? Que geralmente para o SUS acatar e colocar ali nos rol de serviços prestados ou medicações fornecidas, demora um pouco. A sociedade primeiro vai... o setor primeiro vai experimentar, vai buscar ver o benefício, até onde vai, e hoje, de maneira muito rápida, eles estão acompanhando aí, né? Pensa quantos anos a ciência levou para chegar na bendita dessa caneta, que é o remédio que todo mundo esperava. Fala aí. Não, todo mundo que na academia ficava brincando assim, né? Pô, os traficantes inventam droga de tudo que é jeito. É bala, é bombom, é pó, é tudo que é jeito. Não inventam um negócio que venha, né? Olha a ignorância. Mas, poxa, a ciência veio e trouxe um resultado fantástico. E assim que veio uma caneta, na sequência já veio uma alternativa melhor que a anterior. E a gente já está ouvindo falar de uma terceira, que é aquela que você não tem perda da massa magra e tudo mais, né? Bom, isso é fantástico, ver a evolução da saúde e ver como a gente pode ir atrás de vocês para usufruir desses benefícios aqui e contribuir com o envelhecimento. Com certeza. Hoje a gente tem aí como carro-chefe o protocolo de emagrecimento, mas que dentro dele a gente não trabalha somente a perda de peso em si. A gente trabalha, na verdade, uma reestruturação de estilo de vida, de hábitos, que é a minha área de atuação principal, né? Ajudar pessoas a mudar hábitos
e dessa forma ter um melhor estilo de vida. E por esse motivo a saúde mental é o eixo principal. Porque uma pessoa que está deprimida, ela não vai se levantar da cama para fazer, vou fazer minha meia hora de caminhada hoje. A pessoa que está deprimida, ela não vai se preocupar com o que ela vai comer. É o que é mais prático, se der fome. Né? Então, a gente precisa, hoje, a gente está conseguindo mostrar que a saúde mental é um pilar muito importante que tem que ser levado em consideração. Porque quem tem sobrepeso, não tem sobrepeso só porque gosta de comer. Todo mundo gosta de comer. Mas por que sai? Por que come a mais? Porque tem compulsão. Sim. O que causa compulsão? Daí a gente consegue fazer o mapeamento e ajudar as pessoas a trabalhar ao longo do tempo. Acho que todas essas tecnologias que vêm, elas impulsionam, ajudam, mas é um conjunto, né? Não pode esquecer da atividade física, de mudança de hábitos, uma alimentação saudável, que milagre não vai acontecer. Não existe milagre. É um conjunto de fatores, né, Cássio? Existe o empurrão. Isso. E depois do empurrão você tem que continuar correndo, continuar caminhando, correndo. Né? É um processo que não é fácil. Falo muito que para a gente andar 1 metro, quando a gente está aprendendo a andar, a gente cai pra caramba. Sim. Não é uma coisa instantânea. Levantar e sair andando e tá tudo ótimo. A gente se esborracha, a gente chora, né? Cria birra, mas a gente acaba sempre procurando um motivo para levantar de novo e continuar andando. Né? Quando a gente fala de comportamento, é muito difícil de conseguir mudar. É realmente difícil. Quando você falou de drogas, hoje a droga mais consumida no mundo é o açúcar. Porque o sistema que a gente leva em conta para falar de dependências químicas, seja por comportamento ou de uso de substâncias, é a dopamina. Né? Então o açúcar libera uma carga muito grande, muito fácil. Esse caminho de substituição de bem-estar vazio por bem-estar de qualidade leva um tempo. Para a gente aprender, para a gente criar o hábito de arrumar a cama todo dia, a gente precisa ir de pelo menos 40 dias fazendo isso todo dia. No 41º dia você vai acordar e não vai pensar que você tem que arrumar a cama. Né? Então, se para arrumar a cama a gente precisa desse tempo de 40 dias para conseguir mudar, então, para mudar os hábitos diários, que são vários, leva um pouco mais de tempo. Isso é muito bem esclarecido e, graças a Deus, hoje a gente tem pacientes que, se não vão para a academia, já ficam assim, meu Deus, como assim? Eu tenho que ir, eu preciso, né? Já é aquela coisa assim, eu preciso, eu me sinto bem hoje em dia. E dentro desse contexto a gente tem ainda um problema muito sério nas academias, que é o nosso maior desafio hoje em dia. Que as academias, infelizmente, a maior parte ainda não trata esses pacientes com o devido carinho e o devido profissionalismo mesmo, né? Porque a gente tem um paciente que tem um volume corporal grande, porém não tem músculo, um paciente que é desnutrido, sarcopênico que a gente fala. Né? Um paciente com 1,80 com 20 kg de músculo, você imagina. Se for fazer o desenho, a foto do paciente, não é nada daquilo que a gente está vendo. Né? E é o paciente que precisa malhar, é o paciente que precisa fortalecer articulação. Como é que o paciente vai correr, fazer cross? Sem músculo para segurar a articulação. Assim, e na pandemia ficou até assim, muito claro que a atividade física, e vou incluir aqui a academia, é essencial em todos os momentos. Não só por uma questão estética, longe de questão estética, na verdade, primeiro, questão de saúde física, mental, todos os aspectos possíveis. Né? E o quanto de lá para cá os adeptos à atividade física, qualquer seja delas, ou academia, aumentou. Isso é bom, faz parte aí das mudanças de hábitos para o envelhecimento saudável. Justamente, né? Não se trata só também do shape, tão sonhado shape. Mas se trata, na verdade, de sair do quadro de doenças cardiovasculares. Né? A obesidade, ela traz uma repercussão no sistema muito importante. As articulações deixam de funcionar como deveria. É um paciente que eu acabei de falar que é sarcopênico. É um paciente que hoje a obesidade tem causado a infertilidade de homens em vários lugares do mundo.
tem causado também, já é causa, né, de transplante de fígado, né, devido à cirrose causada pela esteatose hepática não alcoólica, que é fruto da obesidade. Então, assim, são muitos fatores muita que a gente informação. não pode deixar isso de lado, né, nesse processo, no processo de envelhecimento. Então, acaba sendo uma das bases primordiais, porque para você emagrecer, você tem que comer bem, você tem que dormir, você tem que diminuir o estresse, estar em contato com a natureza, colecionar memórias com os amigos e família, tomar água. Então, reúne todos os elementos que a gente precisa mudar para ter qualidade de vida a longo prazo. Né? Daqui a pouco a gente está aí com 80, e como é que a gente vai chegar aos 80? Sem capacidade de levantar Dependendo nada, de uma todo mundo. caixa. Exatamente. E o legal é que hoje depende muito mais da dedicação, da disciplina nossa, né, do que de terceiros. Porque até então, se voltar um pouquinho atrás aí, nas outras gerações, mesmo que eles quisessem ter uma longevidade, não conseguia por vários fatores. Por falta de saúde pública, por falta de política, por várias razões. Hoje não. Já existe um caminho traçado de como se viver, se envelhecer com saúde. Então é só seguir esse caminho. Eu acho que inverteu, sabe, Clebinho? Inverteu aqui as questões. Antigamente, lembro bem, todo mundo dormia cedo, acordava cedo. Então, ciclo circadiano, tranquilo. Alimentação, basicamente era o que criava, plantava, colhia, sem muito frufru, sem muito açúcar, aquela coisa toda. Fazer exercício físico não tinha outra coisa, meu amigo. Eu tinha que andar, tinha que pedalar. Então era forçado a fazer. Beleza. Só que não tinha, ao revés disso. Saneamento básico, esquece. Era os esgotos aberto. Medicamento, consultas médicas, vacinas, zero. Aí nós conseguimos evoluir nesse sentido. É verdade. E destruímos o que a gente já estava conquistado. Sabe? Aí a medicina avançou, se fez novas descobertas, novas curas, novos remédios. Carro, moto, ônibus. Aí veio o outro lado. Daqui a pouco o teletransporte. Então fica difícil fazer milagre, né, meu? Aí o que eu observo é que agora a gente está tendo meio que um resgate. A gente consegue ver um movimento muito grande do voltar a comer, alimentar o corpo. Na verdade, nutrir o corpo, né? Assim, acho que até o termo isso. Vocês utilizam certíssimo. Então, eu não vou comer porque o meu palato diz que é bom. Eu vou comer porque o meu corpo precisa. Então, com essa mudança de visão, cara, aquele negocinho ali que tu não é muito fã, não gosto muito de rabanete, por exemplo, ali, tá? Bom, mas eu vou comer esse negócio aqui porque vai nutrir meu corpo. Um exemplo, tá? Sim. E uma coisa assim, que é fundamental nesse processo, é a gente entender que dieta não é uma coisa ruim. As pessoas acham que dieta tem que comer aquela coisa ruim. Não, gente. Todo dia igual, mesmo prato. Muita receita aí que consegue suprir muito bem nossas necessidades diárias de uma forma saborosa. Sim. E puxando agora um pouco pro jurídico, né? Nós somos escritório de advocacia, tá aqui o Dr. Ângelo. Esse tema ele é tão atual que nós estamos agora com a ideia de começar a atender esse público, na verdade já está sendo implantado, esse público previdenciário, que existe demanda, a demanda vem cada vez mais aumentando. Eu mesmo preciso, já passem aí as informações para eu começar a ter uma maior segurança mesmo, né, previdenciária. E vamos estar à disposição para atender, né, não só o público previdenciário, como nós somos um escritório também muito voltado para empresas, né, aquelas demandas que uma empresa precisa, desde a parte trabalhista, que é o mais tradicional, a questão empresarial, tributária, imobiliária, holdings, né? Então, vamos estar à disposição. E agora com a questão previdenciária aí, que é uma demanda bem latente. A gente acabou de receber uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Pode falar sobre a arrecadação de PIS e COFINS para as empresas? Claro. Aquele dia do momento, né? É o queridinho do momento. O Dr. Ângelo domina muito bem esse assunto, eu vou deixar ele falar e eu faço alguns acréscimos, mas é um assunto muito atual, né? E temos aí um tema julgado agora no STJ em junho desse ano, que ratificou já o entendimento do STJ,
Vou deixar o doutor Ângelo aí. Cássio, eu vou te falar o seguinte, olha, sem juridiquês nenhum, meu amigo. Se existe uma empresa, um CNPJ, tá? Vou falar assim, um CNPJ porque vai englobar tudo. Vai englobar comércio, vai englobar prestação de serviços, por óbvio, indústrias, que possui sede em Boa Vista ou em Bonfim, e só vale para esses municípios, Caracaraí não, Roranópolis não, Pacaraima não, e os demais não. Então, somente Boa Vista e Bonfim, obrigatoriamente. Eu vou falar isso porque se a empresa não se atentar porque eu estou falando e não correr atrás desse direito, ela vai fechar as portas. Então, se existe um CNPJ com sede em Boa Vista e um Bonfim, ela deve buscar ter reconhecido o seu direito de não realizar o recolhimento de PIS nem de CONFINS, que são duas contribuições. Assim, uma pincelada de juridiquês. Nós temos o nosso sistema tributário atual, a reforma já vai alterar isso, é claro, mas hoje, falando aqui no nosso podcast, nós temos 5 espécies tributárias. Dentre essas espécies, nós temos os impostos e nós temos as contribuições. Poderíamos citar aqui também taxas, assim por diante, mas não vem ao caso. Então, dentre as 5 espécies tributárias, os impostos são os conhecidos, imposto de renda, ICMS, IPI, assim por diante, e nós temos, em relação ao PIS e COFINS, as contribuições, que estas aqui, em Boa Vista e em Bonfim, todo CNPJ tem condição de não realizar o recolhimento mensal. A gente está falando, portanto, Cássio, numa economia mínima de pelo menos 3,65%. No mínimo. Eu falo no mínimo porque vai depender muito do regime de tributação dessa empresa. Mas no mínimo, a cada venda que ela realiza, ela está pagando pelo menos 3,65%. E ela tem o direito de não recolher isso. E, além do mais, tem a capacidade de recuperar os últimos 5 anos. Agora é necessário ir ao Poder Judiciário. Se você quiser agir com cuidado, de maneira conservadora, vai no Poder Judiciário, que é o único servidor público que nós temos no país capaz de flexibilizar a aplicação da norma e encaixar a legislação ao seu caso concreto. O Kleber falou aqui do julgamento do STJ, é o seguinte, o pessoal que está assistindo a gente aqui, quando o Poder Judiciário ele tem muitas demandas com o mesmo objeto, com o mesmo motivo de ingressar com essa demanda, ao invés de ele ficar julgando um por um, ele faz o levantamento da quantidade e transforma aquele caso em um tema. E dá um número pro tema. Acho que foi 12,39. Exato. E aí, o que ele faz? Ele diz o seguinte, olha, eu vou julgar esse processo aqui, e a decisão que eu conceder aqui, que eu proferir aqui, vai valer para todos os casos iguais. E aí, no STJ, nós temos o Instituto de Repetitivos. Olha o nome, repetitivos. Né? Não é o caso, tá? Mas para que você que não é da nossa área entenda, vai repetir o entendimento nos outros processos. Então, o STJ, é assim, nós temos o juiz, que a gente chama que é de primeiro grau, é só o juiz. Aí, nós temos acima dele os desembargadores, que é o segundo grau. E nós temos acima o STJ ou o STF, nessa nossa matéria aqui. Não vou nem falar de trabalhista, não é o caso, que seria o TST, mas nós temos aqui o STJ, nós temos o STF, que eles possuem competências diferentes. O STF acerca das matérias que envolvem a Constituição e a legislação federal estão ali, portanto, sendo apreciadas pelo STJ. E o STJ, então, definiu, de uma vez por todas, uma discussão que já acontecia há anos, e aqui eu coloco mais de 10 anos, a gente tem clientes que entraram com esses pedidos há mais de 10 anos e já não pagam desde aquela época. Então, imagina você que está me ouvindo hoje. Você que é empresário hoje, não entrou com esse pedido, você fala, então vou entrar com esse pedido para parar de pagar. Aí você para e pensa que tem empresas concorrentes, muitas vezes de vocês, que estão há mais de 10 anos sem pagar. Por isso que tu não consegue crescer e passar. E aí, às vezes, não entende a questão do concorrente estar ali com um preço mais competitivo. Então, hoje, para que isso aconteça, precisa fazer uma elisão fiscal. Precisa utilizar ali estratégias tributárias, né, dentro da legislação, com toda a legalidade, para que traga essa redução na sua carga tributária e fique mais competitivo no mercado. Lembrando que o que o doutor Ângelo falou, tem empresas aí que têm 10 anos que já não pagam aqui em Boa Vista, e a gente tem vários clientes nesse sentido,
aqueles que não entraram, não judicializaram, só vão poder recuperar os últimos 5. Né? Então já ficou para trás ali em algum sentido. Perda. E acrescentando, mas a minha empresa é do Simples. Pode? Pode. Não, eu sou do lucro presumido. Pode. Sou do lucro real? Pode. Não importa o regime tributário, não importa o segmento. Eu presto serviço? Pode. O meu é comércio? Pode. E por que a Receita não reconhece, então? O doutor Ângelo já falou, se o judiciário veio, foi para o órgão ali, né, que tem o poder de flexibilizar a aplicação das leis. Então, deve ter outras razões pelo qual a gente ainda precisa entrar no judiciário, ainda não tem normativa, a Receita não criou normativa para isso. Então, a única maneira conservadora de se fazer é através de uma ação judicial, né, junto ao Poder Judiciário. E aí o legal é que para as empresas pararem de pagar, como é um tema já bem consolidado no Judiciário, isso acontece muito rápido. Então a economia que a empresa vai ter no caixa dela vai ser muito rápido. Então, no caso de ter uma empresa, nesses termos, o que tem que fazer? É como a Médici, por exemplo. Vai chegar em setembro, vai fazer o recolhimento acerca de tudo que está faturando agora em agosto. Uhum. Né? Então, o que vai acontecer? Com essa demanda, ela não vai fazer o recolhimento do PIS e da COFINS. Não vai. E outra, vai poder recuperar os últimos 5 anos, né, automático, tem um processo para que isso aconteça. Não é o caso da Médici, mas me recordei aqui, tem clientes que a gente atende que eles possuem dívidas tributárias. Verdade. E que ao invés de parcelar a dívida tributária, você pode ingressar na justiça com esse mesmo pedido. Entretanto, se você está devendo PIS e COFINS, isso é suspenso. Até o trânsito julgado. Depois que vai acontecer a eliminação total desse processo. E acrescentando, às vezes o empresário ele tem ali um passivo tributário, não só de PIS e COFINS, como os outros tributos federais. Então, quando recuperado esses últimos 5 anos de PIS e COFINS, esse crédito disponibilizado para a empresa pode ser utilizado não só para pagar qualquer passivo tributário de qualquer tributo federal, exceto o FGTS, como também para pagar os tributos que ele vai ter nos próximos meses. Né? Então, assim, realmente é muito benéfico. Tem uma discussão assim, sabe, Cássio? Falar, mas eu vou receber esse dinheiro como? Vai ser depositado na minha conta? Vai ser acreditado? Na formatação atual vai ser precatório. Né? Vai ser precatório. Mas você vai poder comercializar esse precatório. Então imagina, a gente tem clientes ali com 2 milhões, 3 milhões de reais. Mais do que isso, mas o normal vai ser isso aqui. Então você pode receber isso daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, se não tiver pedalada, como já aconteceu aí em governos federais anteriores. Mas você pode vender com deságio. De quantos por cento, Ângelo? 10, 15, 20% é que a gente tem visto muito ser comercializado aí. Entende? Entendi. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma empresa, a gente se preocupa com tudo, né? Poxa, com a infraestrutura, isso é importante, com o treinamento do recepcionista, legal. Os equipamentos que estão usando aqui, essa impressora dá problema, não dá? O computador a travando. Energia. Com tudo, absolutamente tudo, né? A energia, você falou agora, vou colocar uma solar para economizar, mas esquecem de ajustes na tributação. Que é uma burocracia chata, eu sei disso, a gente ama, mas eu sei que a maioria não gosta. Mas com esses ajustes, você coloca, é como se você tivesse com um barco, que você tem uma vela, mas ela não está bem ajustada, e aí o vento bate, você faz isso, faz aquilo. Mas quando você organiza o tributário, pronto, aí você vai embora, aí o vento te empurra, vai numa... E a Médici já fez. A Médici já fez. Fez. Já vai começar logo a ter esse benefício. Tinha outra pergunta? Como as empresas podem se planejar de forma legal e contábil para reduzir corretamente a carga de PIS e COFINS, evitando atuações e ao mesmo tempo aproveitando créditos? Pronto. Isso aqui é exatamente o processo que eu narrei aqui agora. Você pode fazer isso de maneira administrativa? Pode. Você vai fazer os ajustes contábeis ali para que isso aconteça. Não é a forma como a gente indica. A principal indicação é quando você pede o auxílio do Poder Judiciário para que ele determine que a Receita cumpra aquilo que já foi reconhecido. E aí vem uma coisa assim, mas se todas as empresas têm esse direito, por que a gente não... normatiza? Porque não normatiza, por que a Receita continua cobrando? É o seguinte, pessoal, assim, ó. Qual que é a grande diferença da administração pública para a privada? A administração pública só pode fazer o que a legislação determina, a lei, artigo 1º, 2º e por diante.
E o privado? Olha, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Isso aqui não é jargão, isso aqui é realidade, é assim que funciona. Então, o que acontece? Nós temos um artigo lá, artigo 1º. As empresas em Boa Vista... Não, nós não temos. E nós nem teremos. Por quê? 2 motivos óbvios. A gente levantou quantos CNPJs, em média, nós temos ativos em Boa Vista. Cara, dá uma média de 20 mil. Nós sabemos que dentro desse quantitativo nós temos CNPJs que estão ativos, mas não estão funcionando, né? Sei lá, ou não estão pagando nada. É um número que está aberto. Então, efetivamente ali, com atuação mensal, a gente chuta que tenhamos aqui em Boa Vista uns 13 a 14 mil CNPJs. Para ser bem conservador, bem no chão. Pode até ser que seja mais, tá? Mas é melhor errar por menos. Uhum. Sabe quantas ações, Cássio, tem protocoladas expedidas? No judiciário de Boa Vista. Um pouco mais de 1.200 ações. Nossa, menos de 10%. E eu vou te dizer o seguinte, nós somos responsáveis por uma grande parte desse quantitativo. Mas eu estou te falando assim, uma grande parte. Sim. Uma grande parte mesmo, sabe? Então, outra coisa, um fator que se soma a isso. A gente tem o CBS e o IBS, que é em virtude da reforma, na porta. O PIS e a COFINS vão morrer em dezembro de 2026. Então não tem sentido você ter 20 mil, dos 20 mil, 3 funcionando e apenas 1.000 e pouco não pagando. Se a gente tem esse intervalo aqui inteiro recolhendo. Olha, se você tem a cabeça de fisco arrecadador, você não vai fazer publicar uma lei, redigir uma lei para reconhecer e evitar. Não, deixa pagando. Quem quiser parar de pagar vai ter que buscar o Poder Judiciário. Temos que lembrar que a Receita é um órgão arrecadador. Então, existe aqui um entendimento jurídico que o próximo passo, para que eles pudessem trazer esse entendimento jurídico para todas as empresas, era normatizar. Então, como órgão arrecadador, se normatizar, todos vão parar de pagar. Como só menos de 10% entrou no judiciário e, por outro lado, a reforma tributária está na porta, o PIS e COFINS vai deixar de existir, eles vão levar isso com a barriga. Quem não procurar o judiciário vai continuar pagando. E o detalhe, minha empresa não fatura mais, mas ela faturou nos últimos 5 anos. Não tem problema. Pode-se buscar os últimos 5 anos. Mas vale também para quem está abrindo uma empresa agora. Sim, também vale. Porque nós temos aqui, pelo menos, a gente tem 16 meses. A gente está em agosto, 15 meses, que seja, de pagamento. 15 meses pagando tributo. 15 meses são 15 meses, Cássio. Quantos meses é o protocolo aqui na Médici para emagrecimento? 3? E a pessoa ainda acha que é muito? Vai pagar 15 então, de PIS e COFINS. De PIS e COFINS desnecessário. É doloroso. A gente, aqui. Na verdade, assim, é uma oportunidade que as empresas têm de aproveitar o momento, né? E PIS e COFINS está sua fase final, de ainda passar 15 meses sem pagar PIS e COFINS e recuperar os últimos 5 anos. Estamos aqui em agosto de 2025, então voltaria até agosto de 2020. E cada mês que passa é uma competência a menos que pode ser recuperada. Que a lei traz que só pode ser questionado os últimos 5 anos. Entendi, mas que já é bastante coisa. Muita coisa. Isso é só o PIS e COFINS, que perguntaram aqui, né? Mas temos discussões acerca de todos os tributos. Imposto de renda, contribuição social, contribuição previdenciária patronal. CPP. ICMS, ISS, temos discussões em todos os sentidos. Imagina que é o seguinte, olha, o que a gente faz? A gente voltar para o assunto principal, mas quando a gente pega uma empresa, nós fazemos exatamente o que vocês médicos fazem. Vocês pedem o quê? Exames. A partir dos resultados, vocês traçam ali a melhor terapia, enfim, né, estratégia para que o prognóstico seja positivo. Nós fazemos exatamente a mesma coisa dentro de uma empresa. A gente revisa a empresa toda. Pelo quê? Ora, as empresas elas declaram para o fisco. Então a gente está falando que são os SPEDs. O empresário vai saber do que eu estou falando. Então, tem os SPEDs que são os documentos que ele encaminha para os fiscos. Por quê? Porque ele pode mandar para o municipal, para o estadual, para o federal, todo mundo. Então a gente pega todos esses documentos e cruza novamente. É como se você entrasse no Instagram e baixasse uma foto. Mesma coisa. Você não mexe em nada, você só faz um downloadzinho, baixou aquilo ali. E aí você faz uma auditoria, você analisa tudo, todos os pontos. Só que esse cruzamento que nós iremos fazer, ele vai ser temperado com legislação nova acerca de um assunto, com uma decisão nova, sabe? E a gente vai conseguindo ter
Ali, a partir das análises, e são dezenas de análises, a gente vai conseguindo ter alguns resultados. E a partir desses resultados, a gente vai traçando. Olha, isso aqui é o seguinte, olha, tem um recolhimento que foi dobrado, um exemplo. Pagou 2 vezes o mesmo tributo. Um exemplo que eu estou dando. Então, isso aqui é indiscutível, não precisa entrar na justiça, basta um requerimento. Você pagou um tributo que não deveria. Então, nós chamamos isso de créditos verdes. Depois nós temos os amarelos, que são aqueles que precisam de uma justificativa para o fisco. E nós temos os vermelhos, que são aqueles que estão nascendo ainda. Discussões incipientes, tal como vai acontecer... No judiciário. Isso, no judiciário. Tal como vai acontecer com a reforma. 2026 vai ser o ano da judicialização de vários questionamentos. Vários questionamentos. Quer ver um exemplo? Nós temos... A reforma tributária vai fazer o seguinte, ela vai eliminar o PIS e a COFINS e vai transformar no CBS, certo? E nós temos o IBS, que é o imposto, CBS é contribuição e IBS são impostos. Então, nós teremos também eliminação e a construção do IBS. E nós temos um queridinho para não chamar de outra coisa, que é o imposto seletivo. Que ele vai dizer o seguinte, olha, cerveja faz mal para a saúde. Então, a gente vai levar a tributação aqui para, elevando a tributação, combater o consumo, diminuir o consumo, cigarros e assim por diante, beleza? Até aí tá entendido, né? Cássio, tu lembra daquela discussão do ovo? Que o ovo já fez muito mal. Não foi? Pare de comer ovo, porque o ovo faz isso, faz aquilo outro. Depois, virou o quê? Fonte de proteína. Tá lá, o ovo sempre tá do lado do peito de frango. E não é qualquer parte do frango, não, né? Eu aprendi que é o peito, né? Peito. E aí, agora, vou te contar uma coisa. Sabe como é que se deu essa discussão de que o ovo fazia mal e depois o ovo fez bem? Por questões científicas. Então, veio um estudo científico e disse que fazia mal. Depois veio outro estudo científico e disse que fazia bem. Pois bem. Nós temos o imposto seletivo. Vão ter discussões lá dizendo que um produto que está lá não faz mal e está lá sendo considerado equivocadamente. Do mesmo modo, nós teríamos produtos que fazem mal e não estarão lá. Então, é um exemplo que eu estou te dando aqui, que nós teremos judicialização. Outra coisa, se nós teremos um fundo próprio de arrecadação e depois isso vai ser distribuído entre os estados, eu quero saber se o estado de Roraima vai estar recebendo a minha cota-parte correta, porque nós já tivemos problemas acerca disso. Fundeb, que é de educação, FPM, Fundo de Participação do Município, FPE do estado, já tivemos isso no passado. E o que me garante que eu não terei isso novamente agora? Você entende? Um outro segundo exemplo? Sim. E vários outros questionamentos que nós teremos no Poder Judiciário. E esse que nós estamos falando aqui, que perguntou de PIS e COFINS, é um. Que nós estamos falando hoje, que ele está morrendo, mas que há 10 anos estava sendo discutido. Há 10 anos ele era vermelho. Hoje ele é verde. Hoje é verde. E aí aquela questão assim, o empresário que fala, não, vou deixar para ver no futuro, vai acontecer isso. De chegar em 2025 e vou agora, se mexer, o teu concorrente já está lá há 10 anos. O que vale ressaltar? Antes de a gente começar o podcast, fazendo aqui, conversando com o doutor, ele informou que está fazendo especialização, né? Está sempre atualizado aí com o que tem de melhor na área que ele atua. Não é diferente com a gente. Então, hoje uma empresa, para ela poder competir de uma maneira inteligente dentro da legislação, ela precisa ter uma assessoria jurídica tributária à altura a qual ela merece. E essa assessoria jurídica tributária tem que estar atualizada com o que tem de melhor. Todo dia nascem decisões no judiciário. São decisões de vários questionamentos. Então, assim como procura buscar um médico especializado em certo assunto, também tem que se buscar uma assessoria jurídica tributária especializada, que tenha conhecimento, que domine a informação, que possa esclarecer e trazer o melhor caminho para a empresa dentro se desenvolver e crescer cada vez mais. Dentro desse arcabouço tributário que é totalmente complexo, né? É isso. E sabe qual que é o barato disso tudo? É que você dá condições da empresa crescer, uma coisa que eu defendo muito. Sério mesmo, eu sempre falo isso. Se olhar... Toda vez que me interpelam sobre isso, eu respondo, que é o seguinte. Todas as vezes que a gente contribui com uma empresa nesse sentido, ou seja, dando a ela capacidade de crescimento, sabe o que é capacidade de crescimento, Cássio, nesse sentido? É o seguinte, a empresa vai arrecadar mais. Arrecadar para ela, eu quero dizer, né? Vai lucrar mais, vamos dizer assim. Porque ela vai pagar menos tributos, vai sobrar mais para ela, ué. E o que ela vai fazer com isso? Quando uma empresa vai crescer, ainda que ela abra uma nova sede, aumente a sede dela, ou invista em um novo negócio, sabe o que ela faz? Ela contrata alguém. E o que é contratar alguém, meu amigo? É esse alguém levar para casa dele recursos, ou seja, comida na mesa,
uma educação para o menino, inglês, tirar o moleque da rua, tirar o menino das garras ali da criminalidade que porventura esteja sondando, entende? Então, quando a gente faz uma empresa crescer, a gente está contribuindo com tudo isso, com a economia, com a sociedade. E, cara, quem leva uma sociedade nas costas é a iniciativa privada. Caraca, ó, a pandemia mostrou isso. Parei de fazer motor para fazer respirador, parei de fazer shampoo para produzir álcool e assim por diante. Então, nesse sentido, o nosso passar, que a gente também, né, vai chegar a nossa hora de partir, a gente vai chegar no final aqui olhando para trás e falar assim, cara, eu ajudei muitas empresas. Pô, ajudei muito. Muita gente, indiretamente, ajudei muita gente, sabe? Cara, pra você ter ideia, falando de PIS e COFINS, assim, a gente tá no mês 8. Cara, o último levantamento foram, se não passou, né, porque a última vez que a planilha tava com 90 e tantos, foram mais 100 empresas, pô. Só nesse intervalo aqui, sabe, de alguns meses, mais de 100 empresas, é muita coisa, pô. É muita contribuição de crescimento, entende? E assim, a proposta é, até o final do ano, a gente dobrar ou então triplicar isso. Só a gente. Estamos falando só da Panfia Advocacia. Pelos números que vocês apresentaram, tem muita gente aí que ainda precisa... Muita gente. E aí também tem, assim, às vezes o desconhecimento da informação, algumas falácias na cabeça do empresário, a parte contábil precisa estar mais ativa, né, mais atualizada. E isso é feito não através do contador. Tem que lembrar que isso é feito através da ação do não pagamento de PIS e COFINS de saída para as empresas que estão localizadas na área de livre comércio. É feito através do escritório de advocacia, especializado na área tributária. Graças a Deus a gente tem os melhores aqui. Tem mais alguma pergunta? No caso específico das clínicas médicas, quais são as principais armadilhas e oportunidades em relação ao PIS e a COFINS e que podem fazer a clínica pagar muito mais imposto do que deveria? Aí eu queria só fazer um adendo. Hoje a gente tem médicos no Brasil inteiro que são prestadores de serviço. Como eles entrariam em relação a esses impostos? Cara, eu falo sempre quando eu vou atender algum de vocês da área da saúde, principalmente médicos, que eu faço uma aposta que, assim, ó, Boa Vista, ela estava caminhando para ser um paraíso fiscal para vocês aqui. Porque só vocês têm uma condição fantástica aqui, eu vou explicar agora. Que o resto do Brasil não tem. O resto do Brasil não tem, veja bem. Eu vou dividir essa pergunta aqui em partes para eu ser mais didático. Sim. Então, no caso específico das clínicas médicas, eu vou falar delas. Os que são clínicas médicas? Pessoa jurídica. Então, beleza. Quais são as principais armadilhas e oportunidades em relação... Vou saltar o PIS e COFINS e vou falar de tributário como um todo. Sim. Porque do PIS e COFINS já vale para todo mundo. Então, a clínica basta entrar com uma ação na justiça, ela vai parar de pagar PIS e COFINS. Ponto. Mas as clínicas elas têm um pouco a mais do que isso. É o seguinte. Todas as vezes que um médico realiza no seu consultório um procedimento... E aqui eu estou falando de Botox, quando eu fui lá com vocês, né? Você estava aplicando a Tiziane. Botox, soroterapia, implantes hormonais, ultrassom, qualquer procedimento é qualquer procedimento, é genérico mesmo, qualquer procedimento. Você tem a capacidade de equiparar esse procedimento a serviço hospitalar. O que é isso? Isso significa dizer o seguinte, que se a sua clínica for uma optante do lucro presumido, regime de tributação, lucro presumido, lembrando que a gente só tem 3 no Brasil. Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Teríamos um lucro arbitrário, que não é o caso de opção, é mais uma sanção. Então, de opção, a gente tem 3. Se você for optante do lucro presumido e você realizar a equiparação hospitalar, olha, presta atenção nesse número. Você tem condições de reduzir a tributação da base de cálculo de imposto de renda de 32%, Cássio, para 8% e de contribuição social de 32% para 12%. Gente, é muita diferença. Meu amigo, pelo amor de Deus, um desconto desse é coisa de louco. Então, o que significa dizer? Você que faz ultrassom, por exemplo, você cobra R$300 no ultrassom. E o teu concorrente, R$300 também no ultrassom. Beleza. Só que vocês não fez equiparação hospitalar. Tua base de cálculo vai ser 32%. A do teu concorrente, 8%. Esquece. Daqui a pouco tu vai ter que fazer 3 para ter o lucro de 1. Entende? E outra coisa que é legal.
além de você ajustar para a economia para frente, Cássio, você recupera os últimos 5 anos. É. E aqui dá para você compensar. Isso. E essa recuperação diferente, estamos falando aqui de algo que está na legislação. Então, lá na legislação, então, é verde, não precisa judicializar. Nesse sentido, essa recuperação já pode ser utilizada, os créditos recuperados, no mês seguinte. Então, tu imagina, chegar agora em setembro, tu fala assim, contador, me manda o DAF aqui para eu pagar. Ele falou, não tem não. Foi compensado, você não vai pagar nenhum tributo federal. Porque você tinha créditos e foi feita compensação. Sabe? Né? Entende? Não chegar no teu e-mail. Isso é muito importante nesse sentido. Estou falando de federal, tá? Sim. Então, vai pagar... Vai pagar os tributos. Aqui a gente está falando especificamente de IRPJ e CSLL. E fazendo um acréscimo em cima da questão do paraíso fiscal que ele falou. Bom, então, se temos IRPJ, CSLL, PIS e CONFINS, entre outros, mas vamos falar desses 4, se o PIS e CONFINS a gente elimina ele através do judiciário e recupera os últimos 5 anos, e para clínicas médicas, o IRPJ, o CSLL, a gente reduz a base de cálculo, então o poder que você tem ali de estar mais competitivo, de ter uma carga tributária menor, é diferente do resto do Brasil. Porque o PIS e CONFINS, esse direito é só para quem está em ALC de Boa Vista, Bonfim e Zona Franca de Manaus. Em que pese nós tenhamos áreas de livre comércio em outros estados, o benefício do PIS e COFINS, como a gente tem falado até aqui presente momento, ele só vale para Boa Vista e para Bonfim. Olha que louco, né? E Manaus, né? Como Zona Franca. Que é a Zona Franca que está acima da área de livre comércio. Então, falamos de clínicas médicas que tem esses 2 benefícios. Então, vamos lá, o médico em São Paulo, super famoso, ele paga. Aqui em Roraima não pagaria. Agora, vamos falar do profissional médico, pessoa física, que ele presta serviço e é comum. Sobretudo quando está no início da carreira, você trabalhar em 2, 3 hospitais ali como pessoa física. Você tem o quê quando você trabalha com pessoa física? Contribuição do INSS, que é retido na fonte. Legislação diz isso. Então, trabalhava ali na antiga Unimed, por exemplo, recebia o seu, vou chamar de salário, já com desconto do imposto de renda. Aí trabalhava em outro hospital conhecido. Isso, do INSS. Dos 2. Só que o que acontece? Você tem um teto de contribuição do INSS. Então, o que acontecia muitas vezes é você que é um plantão atrás do outro, tu tinha um desconto que era retido na fonte acima do teto. Então você pode ter esse desconto devolvido para você. Entende? Já é um outro... As fontes pagadoras às vezes não se comunicam. Então o próprio médico, nesse caso, precisa ter esse cuidado junto com o profissional que cuida do imposto dele, né? Aonde verificar aonde é que chegou o teto. Ah, foi aqui? Então esse daqui eu preciso devolver. Isso. Nesse sentido. E é administrativo também. E isso é legal, porque esse seu dinheiro é depositado na conta do médico. A gente já atendeu vários. Todos novinhos. Que é comum. A gente não estuda para ser profissional, a gente estuda medicina. E outra coisa que tem para vocês também, que são estão início de carreira, aqueles médicos que vieram do FIES, por exemplo, tem condições de você ter um abatimento gigantesco pelo fato de você ter trabalhado em unidades públicas, entende? Então isso é muito positivo também. Tem muitos médicos que pegam ali seu CRM, né, querem fazer aquilo que há muitos anos estavam se dedicando, que a gente sabe muito bem como que é uma graduação de medicina, é muito complicado. E eles vão embora e às vezes não param para analisar que tem muitos recursos que eles estão deixando para trás. Para trás, né? E são recursos importantes. Você junta aqui, ó, o FIES, se for o caso, né, de você, médico que se aproveitou desse benefício, você pode ter um grande benefício nisso. Depois do imposto de renda, que muitas vezes você acaba contribuindo além do que deveria. Aí depois você vai abrir uma empresa, a maioria acaba abrindo um Simples Nacional, quando está na residência, tem aquela coisa toda, mas em pouco tempo você já está apto a ser lucro presumido. É claro que não é uma matemática igual para todo mundo, é ponta do lápis. Então, assim, se eu sou, por exemplo, um médico que eu não faço tantos procedimentos, não adianta eu também querer ser presumido, porque talvez seja mais benéfico você continuar no Simples Nacional. Essa análise precisa ser feita, né, para chegar ali ao melhor solução para o caso. E voltando um pouquinho, a questão da clínica médica fazer equiparação hospitalar, mas eu não sou do lucro presumido, eu sou do Simples. Tá bom, vem com a gente vai fazer uma análise e fazer uma simulação para ver se é vantagem vir para o lucro presumido e fazer a equiparação. Acho que tinha outra pergunta aí. Como a escolha entre o lucro presumido e lucro real impacta diretamente no valor de PIS e COFINS pago pela clínica? Vamos lá.
Bom, primeiro precisamos aí falar um pouquinho de lucro real também, o que diferencia dele do lucro real para o lucro presumido. Gente, tô tendo uma puta aula aqui. Bom, o nome já fala, lucro presumido. Então, o governo presume o seu lucro. E em cima dessa presunção, ele busca os tributos. E essa presunção, muitas vezes, ela pode ser acima ou abaixo da realidade da empresa. Então, a presunção pode ser prejudicial ou não. Se você tem um lucro líquido acima da presunção, tá ótimo ficar no lucro presumido. Se você tem um lucro líquido abaixo, se você tem um lucro líquido acima da presunção, beleza, fica no lucro presumido. Se você tem um lucro líquido abaixo da presunção, você está pagando para o governo além do que deveria. Então, melhor ficar no simples. Aí nesse caso, melhor ficar no lucro real. Porque o lucro real, o nome também já disse, é a realidade. Então, enquanto o outro presume, nesse não vai trabalhar a realidade. Eu gosto muito de falar uma coisa que é o seguinte. Quem deu esse presente para os empresários foi o ministro do STF que veio a falecer no acidente de avião no Nordeste, o Teori Zavascki. Antes desse acidente, ele fez exatamente esse julgamento. Eu vou exemplificar aqui com esse copo. Então, digamos que ao adquirir esse copo e eu for vendê-lo, o fisco presume que eu vou ter 10% de lucro. Tá bom? Vou usar esse quantitativo aqui que fica mais fácil para quem estiver acompanhando a gente. Então, vou vender esse copo aqui e eu vou ter 10% de lucro. Mas, na verdade, quando eu vendi o copo, eu não tive 10% de lucro, eu tive 5%. Então, se eu recolhi a minha tributação com base em 10% de lucro, mas na verdade eu tive 5% de lucro, eu posso pedir do fisco essa diferença. Agora vamos avançar para eu chegar onde o Clebinho trouxe para nós. Entenderam até aqui? Beleza. Então o que acontece? Se toda vez que eu vendo o produto eu não estou atingindo os 10%, eu estou abaixo dele, então eu estou no regime errado. Porque eu estou sendo cobrado por algo que eu não estou tendo de lucro, entenderam? Então se toda vez que eu vendo esse copo eu tenho só 5% de lucro e não tenho 10% como era esperado, então estou no regime errado. Então é melhor eu rever aqui onde é que é o meu caso. O que acontece é que as pessoas entendem e, claro, se você não buscar orientação, você vai imaginar coisas. Que o lucro real é somente para empresa grande. Não. Não é. Ela pode nascer como lucro real. Exatamente. E olha, se você for planejar antes de abrir uma empresa, todo mundo sabe que quando você abre uma empresa, dificilmente nos primeiros meses, eu estou falando nos 12 meses, tu não vai ter lucro. Pô, tu não vai ter, você sabe que não. Cara, que aluguel muitas vezes. Investimento do imobilizado. Pois é, muito. Reforma. E se você tiver, é isso aqui, ó. É pequenininho. E o empresário está abrindo o seu negócio, o dinheiro que sobra, bom, ele tira para sobreviver, lógico, mas a grande parte ele reinveste. Entende? Então, assim, se você for planejar mesmo e querer contar centavos, a maioria das empresas seriam abertas já no lucro real. Olha que loucura eu estou falando. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu já atendi centenas de empresas. Eu não estou tirando do nada, não. É só analisar. E aplicando isso à pergunta, então, a clínica médica, para a gente poder definir se o melhor é lucro presumido ou lucro real ou até simples, vai depender da análise. Né? Não há um único caminho, um único regime tributário que vai servir para todas, porque cada um tem a sua realidade de custo, a sua realidade operacional, e isso precisa ser analisado. Com relação ao impacto do PIS e COFINS, lucro presumido e lucro real, nesse caso, a partir do momento que se tira a cobrança, a incidência do PIS e COFINS, então o mesmo impacto benéfico para o lucro presumido teria para o lucro real também. Entendi. A gente vendedor veio falar de envelhecimento e mudou. Mas isso tudo está interligado, querendo ou não. Né? A gente quer envelhecer bem, a gente quer crescer, a gente quer... Para crescer, você tem que montar uma empresa, geralmente, né? E tem que saber desses pormenores, isso é muito bacana. Eu tenho certeza que a gente está causando um impacto muito positivo na vida de muita gente que não sabia que existem muitos benefícios de estar em Boa Vista, de ter uma empresa de Boa Vista. Como eu falei, a gente se forma, em qualquer que seja a área, a gente se forma para ser bom naquilo. Isso. Né? Mas a partir do momento que você quer abrir sua empresa, você precisa contar com uma assessoria, né? E eu tô aqui
processando muitas informações, né? Que com certeza eu vou compartilhar com os amigos também que estão enveredando pelo lado do empreendedorismo, que eu acho que isso é uma coisa natural de quem realmente quer crescer, né? Porque quando a gente fala de serviço público, a gente cria uma estagnação, inevitavelmente, né? E acaba que o mundo empreendedor possibilita um crescimento muitas vezes bem maior, né? A não ser que seja, se a gente esteja falando de propósito de vida, de ser aquilo dentro, né? Mas estou maravilhado com as informações. E lembrando que o investimento para ter esse tipo de benefício, ele é proporcional ao tamanho da empresa. Então não se preocupe, a empresa é pequena, ok, ele é proporcional, porque é em percentual em cima do que se trago de resultado. Então pode ser para empresa pequena, média, grande, todas elas vão conseguir ter esse benefício e não vai impactar, pelo contrário, vai trazer dinheiro para o caixa da empresa, para investir em outras áreas da empresa. Inclusive para investir no gerenciamento do envelhecimento, claro, de toda a família dos funcionários, né? Com certeza. Então, é isso aí. Gente, muito obrigado de coração por estar aqui com a gente hoje. Foi muita informação bacana. Eu realmente estou saindo com um olhar muito diferente em relação ao que pode ser feito no mundo empresarial, que é um mundo que anda me encantando particularmente ultimamente. E também de poder falar para as pessoas que é possível envelhecer bem, que faz parte do envelhecimento saudável a gente trabalhar, a gente procurar novos rumos para investimento, que dinheiro não é tudo, mas proporciona muita felicidade, e que a gente pode contar com a assessoria de vocês nesse sentido. Ô, Cássio, obrigado. Obrigado pelo convite, viu? Sucesso para vocês sempre. Contem sempre com a gente, meu amigo. Agradecer aí também o convite do Cássio, agradecer a Médici e dizer que a gente está à disposição. Vamos fazer outros podcasts com outros temas. Vamos sim, tamo junto. Um abraço. Gente, então, muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, acompanhando a nossa live, com informações tão importantes. E a gente aguarda vocês na próxima terça com mais um podcast do Médici Lab.